eu sou o professor Renan Duarte e vou lecionar a disciplina de Ciências do 6º ano do Colégio Emaús. E aí, 6º ano, beleza? Bom, então nesta videoaula vamos fazer aí a correção da revisão que foi enviada para vocês, beleza? Então, separem os seus materiais e principalmente o seu livro, pois em alguns momentos nós vamos utilizar durante essa correção, beleza? Foram essas questões, tá? 7 questões, e nós vamos corrigi-las aqui agora com vocês. Novamente, relembrando, é muito conteúdo, tá? São somente, eu fiz até relativamente poucas questões, mas que dá para a gente falar muita coisa, tá? Então, não deixe de ler, tá? Os outros textos, os textos que eu recomendei nas últimas videoaulas. Então, não deixem de estudar e não deixem acumular conteúdo, beleza? Bom, então vamos diretamente para a correção, tá? A primeira questão te pedia listar as principais constelações e citar sua importância para o homem, como ela foi ou é utilizada. Aí, no caso, citar a sua importância se houver, né? Não que não necessariamente todas vão ter realmente uma importância, tá? Então, olha só, lá na página 16 do livro de vocês podem abrir lá, creio que vocês já descobriram, né? Apresentam aí os exemplos das constelações, são vários, tá? As Três Marias que formam um cinturão lá, né? O Cruzeiro do Sul, que eu coloquei em destaque porque é o mais famoso e o mais importante, né? Que a gente vai falar daqui a pouco. Cão Maior, Cão Menor, constelação de Órion, Fênix, tá? Pessoal, uma curiosidade que a maioria das constelações, né, possuem esses nomes parecidos com grego, né, de origem grega, porque muitos astrônomos eram gregos, tá? Então, eles homenageavam os deuses, né, gregos antigamente, tá? E eles faziam essa homenagem colocando o nome das estrelas, de constelações, de conjuntos de estrelas, nome de deuses, que no caso alguns gregos, tá? Essa é uma curiosidade. Bom, então temos aí a mais famosa, tá? Que é a Cruzeiro do Sul. Extremamente importante no passado, durante os descobrimentos, tá? Descobrimento do Brasil, quando na expansão marítima, já estudou isso na história? Pois é, por que eu falo no descobrimento do Brasil? Como que eles descobriram o Brasil? Descobri aqui, navegando, não é mesmo? Então, a Cruzeiro do Sul, ela auxilia a navegação, tá? Auxiliou grandemente a navegação, porque dentre as suas estrelas, olha só, nessa ilustração, podemos encontrar até os nomes de algumas estrelas, tá? Que compõem a Cruzeiro do Sul, beleza? Olha só, a Crux, Mimosa, Crucis, tá? É só uma curiosidade, mas saber relacionar ela com a importância, as navegações marítimas, porque há sempre uma que está direcionada ao sul, tá? Então eles utilizavam essa estrela, tá? Do mesmo formato com as outras, né? Formando a constelação, eles utilizavam as estrelas que compõem o Cruzeiro do Sul para navegar. Então, se você vê alguma questão assim, relacione as constelações, alguns exemplos de constelações com o descobrimento do Brasil, com as navegações marítimas. Tá? Então você já sabe relacionar, não é mesmo? Que as constelações, no caso do Cruzeiro do Sul, auxiliou grandemente, tá, a orientação dos navios. É óbvio, pessoal, que existia também a bússola. Tá? A bússola possui uma outra tecnologia, tudo bem? É um outro formato. Auxilia também as navegações? Sim.
tá? Só que até então, onde não existia bússola, eles utilizavam aí as estrelas como referência, as constelações, tá? É uma coisa interessante, pessoal, eu coloquei 3 sites aqui, ó. Primeiro esse Stellarium, tá? Em português. Podem digitar aí na, na barra da internet, tá? Acessar o site da NASA e o BBC uma empresa de reportagem, tá? Internacional, muito famosa, muito interessante, tá? Que eles têm uma revista, um tópico só de ciência. Por que eu estou mostrando isso para vocês? Porque é extremamente rico em conhecimento, tá? Acessem, pessoal. Tem um hábito de entrar nesse período aí de pandemia, né? Estamos todos em casa. Acessem o site da BBC uma vez por semana, 2, 3 vezes por semana. Leiam um pouquinho. É interessante entender, né, os descobrimentos atuais sobre a ciência. Né? O que está se falando de ciência ultimamente? Qual que é a importância da ciência? Então, neste site da BBC, pode pesquisar aí, BBC Ciência. O primeiro link que aparecer, vocês têm acesso e é muito rico, muito importante, tá? Vocês terem esse conhecimento do que está se passando na ciência, qual que é a importância da ciência, principalmente nesse período de pandemia. O site da NASA, pessoal, está em inglês, tá? Só que dentro dele vocês têm acesso a vários mapas das constelações, como se fossem mapas do céu, encontrando as estrelas. É muito interessante, um site muito legal. Infelizmente ele está em inglês, só que existem alguns navegadores que a gente usa para utilizar na internet, que existe a tradução. Então, se no seu computador aí, se no seu celular tiver a opção de traduzir, você consegue ter acesso ao site da NASA em português. E é muito interessante também, pessoal, porque é uma ferramenta da NASA. Imagina só, resultados de testes, lá tem todo o histórico das missões espaciais, né, fotos da Lua, enfim, tem muita coisa interessante. Afinal de contas, estamos falando da NASA, não é mesmo? Então, acessem também, beleza? E esse Stellarium também é como se fosse um blog com várias fotos do céu, das estrelas. Então, fica aí só uma dica, tá? Não é questão de prova, isso aí não vai cair, mas é para quem quiser aprofundar mais, né? Quem gosta, quem interessa. São 3 sites bastante interessantes, tá? Que vocês podem acompanhar. Bom, próxima questão. Te pedi para levantar as principais evidências que comprovam o formato da Terra. Fácil, né? Vamos lá para a página 36. O formato da Terra tá circular, beleza? Assemelha-se a uma bola, tá? Por quê? Olha só, principalmente os outros astros que a ciência descobriu, tirou foto, né? A Lua, o Sol, outros planetas, eles são redondos, tá? Existem nesses sites que eu relacionei para vocês aí, tem várias fotos da Lua, né? Do Sol também, satélites que chegaram relativamente próximo, mapearam totalmente o Sol, a Lua, e eles são circulares. Então, por que a Terra poderia ser quadrada? Não é mesmo? Não teria fundamento. Então, essa é uma das respostas da questão. Outra questão, né, outra evidência é justamente os eclipses. Olha só, durante os eclipses lunares, observa uma sombra da Terra projetada na Lua. Tem formato circular. Se fosse quadrado, ia ter esse formato, né? Então, mais um formato, mais uma evidência aí para a gente que a gente poderia responder a questão. Uma outra observação é justamente os barcos, as embarcações, né, sumindo assim ao longo do horizonte, se estamos numa praia, tá? Olha só que interessante essa imagem aí, né? Como eu já falei, já relatei para vocês na aula de revisão.
quando as embarcações se afastam do cais, né, da praia, tá? Imagine da praia mesmo. As pessoas observam o contrário. O casco era a primeira parte de embarcação que sumia na linha do horizonte. Em seguida, o corpo do navio e, por último, o mastro. Era como se o navio estivesse afundando. É realmente a sensação de que ele está afundando. Só que ele não está afundando. É pela curvatura do planeta Terra, tá? Com base nesses fatos, constatou-se que se a Terra fosse plana, né? Aí, no caso, refutando a Terra plana, né? Tanto o mastro quanto o casco, aí, as características do navio, né? Das embarcações do navio, não, das embarcações, navio de modo geral, diminuíam de tamanho ao mesmo tempo na linha do horizonte até desaparecerem totalmente. Beleza? E uma última evidência aí, não menos importante, é justamente as navegações, tá? Olha só, se uma pessoa sai de um ponto, tá, do planeta Terra, atravessa, navegando, ela pode chegar no mesmo ponto, tá? Foi mais uma evidência, né? Então, olha só, é, Fernão, aqui no caso do livro, né, está se tratando aí do Fernão de Magalhães, fez a primeira viagem de volta ao mundo e constatou a Terra é muito maior do que se pensava na época, né, que eles pensavam que a Terra poderia ser bem pequena. Ele constatou que a Terra é grande e, o mais importante, redonda. Beleza? Uma curiosidade aí no Em Pratos Limpos, tá? Na página 39 mesmo, ainda ressalta, né? Ela pode ser circular, mas olha só, de acordo com o estudo, eles fizeram aí um raio-x, como se fosse um raio-x do planeta Terra, e percebeu que ela não é extremamente circular. Ela pode apresentar em formato geóide, tá? Uma curiosidade. Posso falar que ela é circular? Sim, não está errado. Posso falar que ela é plana? Não, está errado. Beleza? Questão 3. E agora, como é medida a distância entre os planetas? Isso daí é fácil, hein? Esse a gente já falou bastante. Estamos falando dos anos-luz, tá? Lá na página 12. Vamos para lá? Olha, então, as distâncias no espaço são gigantescas. Assim, outra forma usada para calcular a distância entre a Terra e outro astro é a unidade ano-luz, que corresponde à distância percorrida pela luz em um ano. Que é esse cálculo, e não precisa se preocupar muito com o cálculo, tá, pessoal? É só entender como que os pesquisadores e os cientistas usam para medir a distância, beleza? Qual que é a unidade? Ano-luz, tá? Não são medidas que nós podemos medir por quilômetro, né? Porque é bem mais distante, né? Estão extremamente longe, tá? São distâncias extremamente longas quando comparados às medidas que nós utilizamos aqui. Questão 4. Construa uma matéria alimentar com no mínimo 10 níveis, ou seja, 10 organismos, tá? Tinha que ter 10 seres vivos aí. Classifica os organismos quanto ao seu nível e quanto ao seu hábito alimentar. Ele é um produtor? Consumidor? Então, bora lá. E estamos aí, ó, com a teia, não é mesmo? Lembrando, pessoal, que é só um exemplo, tá? Eu poderia ter feito de outro tipo, tá? Aqui não tem certo ou errado, tá? O que você tem que prestar atenção é no seguinte: produtor, começar por quem? Por um produtor, uma planta, um ser fotossintetizante, tá? Ação dos decompositores, fungos e bactérias, tem que ter também. E os consumidores. Então, essas são as três principais observações para você construir aí uma teia ou uma cadeia alimentar. Tem sempre que ter um produtor, um consumidor e os decompositores. Se você deixou de colocar algum, está errado.
Só que você poderia, por exemplo, ter colocado aqui uma outra espécie de planta, tá? Um ipê, tá bom? Aí vem um herbívoro e se pode se alimentar. Um ipê, formiga, tá? Aí seria ipê, formiga, bem-te-vi, que seria uma ave que vai se alimentar da formiga. Então tem vários caminhos, vários exemplos. Aí para a questão precisava de ter 10 níveis. Então, olha só, 10 seres vivos. Posso colocar dessa teia minha, ficou então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui tem 9, tá? Ficou faltando apenas uma. Mas, como eu disse, poderia encaixar aqui, como por exemplo, outro produtor, tá? Que é gafanhoto ou uma formiga. Só encaixar aqui, ó, uma formiga que vai se alimentar, por exemplo, de uma folha, tá? Uma folha é um produtor, assim como o capim, beleza? Bom, então olha só, temos a teia aí com os seres vivos, lembrando sempre de produtor, consumidor e decompositor. Não colocou decompositor? Volta e faz tudo de novo, beleza? Tem que ter lá o decompositor, só acrescenta ele lá, tá bom? Então, lembram das aulas que sempre quando eu tenho uma teia, eu tenho diversas cadeias nela? Então é só destrinchar as cadeias, começando sempre por quem? Pelo produtor, que aí no caso da teia que eu coloquei como exemplo, é só o capim. Poderia ser folhas, poderia ser uma espécie de flor, poderia ser uma outra espécie de gramínea, uma grama, tá? Tem vários exemplos, tá bom? Não é tão importante aqui agora a gente entender as espécies de gramíneas, né? São várias, tá? Vocês têm que entender, novamente falando, que para uma resposta completa, para a gente se tratar de uma teia ou uma cadeia alimentar, eu tenho que ter produtor, consumidor e os decompositores. Vamos dividir essa teia, então, em cadeias? Olha só, tem várias cadeias. Vamos dividir aqui. Primeira cadeia. Então, olha só. Teia, começando com quem? Capim, produtor. Então, olha só. Capim, gafanhoto, gavião. 1, 2, 3. Tem alguma setinha saindo do gavião? Não. Então, acabou. Primeira formada. Então, olha só, nível 1, 2 e 3. Tá? Produtor, consumidor primário, consumidor secundário. Fácil, né? Acabou? Bora para a segunda. Segunda, olha só. Produtor, consumidor, consumidor, consumidor. 1, 2, 3, 4. 4 níveis. Aqui tem 3, aqui tem 4. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Produtor, consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário. Quarto nível aqui, consumidor terciário. Não confunda, tá? Terminou, não é mesmo? Então, próxima cadeia. Capim, gafanhoto, galinha, gavião novamente. 1, 2, 3, 4. Mesmo número de nível da segunda, tá? Então, olha só. 1, 2, 3, 4. Chegou em gavião, tá bom? Produtor, consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário. Quarta, 1, 2, 3, 4, 5. Agora temos 5 níveis. Olha só. Vamos começar aqui. Capim, tá? Gafanhoto, galinha, gavião e homem, tá? É uma alternativa, porque olha só, por mais que não tenha uma setinha aqui ligando o gavião ao homem, existem pessoas que podem se alimentar dele, não é mesmo? Então seria aí
mais um próximo caminho de uma cadeia, tá bom? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto nível. Produtor, consumidor, tá? Só consumidores aqui. Lembrando que a ação dos decompositores vão estar acontecendo a todos os níveis, por mais que não está sendo representado aqui, beleza? Mas aqui tem uma ação de todos os decompositores, tá bom? Por último, produtor, consumidores. Olha aqui, temos capim, vaca e homem, fechando aí a última cadeia. Pessoal, percebam, são vários os caminhos, tá bom? O que eu tenho que lembrar? Colocar um produtor, colocar um consumidor e colocar um decompositor. A ação dos decompositores é ao longo de todos os níveis. Então, o decompositor está atuando aqui, está atuando no segundo nível, terceiro e quarto ou quinto, dependendo de quantos níveis tem aquela teia ou cadeia. Beleza? Tem que lembrar disso. Escreve aí no cantinho. Cadeia e teia alimentar tem que ter produtor, consumidor e decompositor. Não se esqueçam. Então, aí já foi respondido as duas últimas questões, tá bom? Como eu disse, não tem problema se você fez diferente. Pode colocar mais seres vivos, pode colocar outros decompositores aí, outras espécies. O interessante é ter sempre esses 3 tipos de organismos. Questão 6. Faça um desenho esquematizando a fotossíntese e a respiração celular. Escreva quais seres vivos são responsáveis por cada fenômeno. Essa, então, a gente já falou bastante, não é mesmo? Então, bora lá. Esse ilustração, novamente, né, foi retirado do livro de vocês e, para mim, é a melhor ilustração de todas, porque podemos enxergar os 2 fenômenos, tá? Então, fotossíntese, tá? Produção do oxigênio. O que precisa? Gás carbônico, a energia do sol, tá? E água, tá? Um pouquinho de água. Os principais é CO2 e sol, beleza? Fotossíntese faz o que, então? A glicose, que é o alimento, a fotossíntese faz o alimento da planta. Qual que é o alimento? Glicose, tá? Então, quem que faz fotossíntese? Somente planta. Só as plantas, seres autótrofos ou seres autotróficos, tá? Seres consumidores fazem? Seres heterotróficos fazem fotossíntese? Não. Tá bom? Não fazem. Fechou a fotossíntese? Tá tranquilo? Respiração celular. O que é? É fabricação de energia, tá bom? Por mais que a glicose é como se fosse o alimento da planta, elas ainda precisam de energia, tá bom? E como que a planta faz energia? Através da respiração celular, utilizando a glicose, olha aí, a glicose e o oxigênio. Olha só que massa. A planta faz o oxigênio e consome o oxigênio. Então, ela faz o oxigênio para a gente e ainda ela aproveita também o oxigênio no processo de respiração celular, que vai lá liberar a energia, né, fazer energia, e libera também uma taxa de gás carbônico, de CO2, tá bom? Então, quem que faz respiração celular? Seres autótrofos, quem que são? Produtores, as plantas. Só que você também faz. Beleza? Não se esqueça disso. Respiração celular, seres autótrofos e seres heterotróficos. Produtores e consumidores fazem. Qual fenômeno que só seres autótrofos fazem? Fotossíntese. Qual fenômeno que pode ser feito por autotróficos e heterotróficos? Respiração celular, tá bom? Bom, chegamos então na última questão, tá? Muito simples também, creio que você já não tem muita dúvida sobre isso, já que a gente já falou muito, já falamos bastante em relação ao tema, né? Qual que é a diferença entre o modelo geocêntrico e o modelo heliocêntrico?
qual está certo? Pessoal, já respondendo qual que está certo, né? É só a gente ver onde que a Terra está aqui, né? A Terra fica, né, em terceiro lugar ali no sistema solar em relação ao Sol ou fica no centro? Modelo heliocêntrico ou heliocentrismo é o modelo correto, tudo bem? Por quê? Poxa, desenvolveram várias tecnologias, né, fotos que comprovaram aí os movimentos de translação, rotação, né? É, já se tem muito estudo comprovando isso. O que auxiliou? O telescópio. O surgimento do telescópio deu para a gente descobrir um tanto de coisa, tá? Comprovou o heliocentrismo, então leu lá em alguma prova, em alguma coisa. O que é heliocentrismo? Tá? O modelo de heliocêntrico, tá? E o geocentrismo, que é aquela ideia antiga, dizia-se que a Terra é o centro do universo, né? Não só o centro do sistema solar. Aqui está representado o sistema solar, tá? Só que o geocentrismo acreditava que a Terra era o centro de todo o universo. Um erro extremamente grotesco, né? Porque, como a gente já sabe, a gente hoje não temos conhecimento nem todo de todo o universo. Existe, então, o conceito de universo observável. É aquela parte do universo que a gente que conhece. Como que a gente poderia falar que a Terra é o centro do universo? Eu nem conheço ela toda, beleza? Então, modelo geocêntrico refutado, ou geocentrismo, é totalmente refutado, e o modelo mais aceito, não, né? O modelo correto é o heliocentrismo. Beleza? Pessoal, então, como eu disse, vamos agora para a página 96, tá? Uma correção que ficou faltando, uma síntese, nós vamos fazê-la agora rapidinho. Chegamos então aí na síntese, na página 96, beleza? Então, é essa questão aqui, com uma cadeia alimentar. Olha só, observa atentamente a cadeia alimentar a seguir e responda as questões. Temos então aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, tá? Mais importante do que o número, temos produtores, consumidores e decompositores. Lembra dos três? Produtor, consumidor, decompositor. Estão bem representados aí na cadeia, tá bom? De onde provém a energia para essa teia alimentar? De onde que vem? Do Sol, tá? O Sol sempre, mesmo não estando representado, lembrando que o Sol não é nível, tá, pessoal? Começa sempre por onde? Pelo produtor, no caso aqui representado pela Moreira, tá? Então, primeiro aqui é quem produz, tá? Quem está produzindo aqui é a Moreira, tá bom? Mas de onde que ela retira essa energia? Vem do Sol, tá? Que faz a fotossíntese e utiliza a luz solar. B. Nessa teia alimentar, quem produz seu próprio alimento? De que forma? Simples, né? Já respondemos isso daí, né? A Moreira e a fotossíntese. Através da fotossíntese. Quais são os níveis ocupados pela lagarta e pelo bem-te-vi? A lagarta, olha só, a lagarta é um consumidor primário e o bem-te-vi um consumidor secundário. Consumidor primário, consumidor secundário. Qual o papel das bactérias e dos fungos? Decompositores, tá? Como o próprio nome já diz. Eles voltam com o nutriente para o solo. Beleza? Se fossem introduzidos um urubu e um piolho de cobra, como que ficaria a nova teia alimentar? Pessoal, é importante lembrar que o urubu e o piolho de cobra, eles não são decompositores, mas eles auxiliam aí o papel dos decompositores. Tudo bem? Então aí, ó, olha como que poderia ficar a cadeia. Temos aqui, ó, aqui embaixo, tá? Sol, a Moreira, consumidor primário, consumidor secundário. Bactérias e fungo atuando em toda a decomposição, em toda a cadeia, tá? O piolho de cobra aqui com a setinha para cá, por quê? São facilitadores de decomposição. Eles auxiliam aí
as bactérias e os fungos. Por isso também que o urubu está com uma setinha ligada às bactérias e os fungos. Beleza? Então, olha só, o urubu pode predar aí o bem-te-vi, tá? O piolho de cobra pode se alimentar aí da moreira e ambos vão auxiliar aí os decompositores, tá bom? Então, esse é o esqueminha de como poderia ficar, tá? G. Qual o nível o bem-te-vi ocuparia após a introdução do piolho de cobra e do urubu? Consumidor secundário, não é mesmo? Então, a partir da hora que entrou o urubu e o piolho de cobra, o bem-te-vi, a ave, iria assumir o papel secundário, tá bom? H. Qual seria o nível do urubu nessa nova cadeia? Entrou ele, não é mesmo? Consumidor secundário, consumidor terciário. Então, olha só, a moreira, primário, secundário, terciário. Consumidores, produtor, consumidor primário, secundário e terciário. Beleza? Última questão, né? Por que se pode afirmar que o urubu e o piolho de cobra auxiliam na decomposição? Como diz aí no livro, né? Eles se alimentam de outros seres vivos e a parte deles, né? Ou parte deles, e também de seres mortos, e por isso contribui com a decomposição. Bom, pessoal, por hoje é só. Tá? Eu espero que tenha ficado claro. Se for preciso, volte nas videoaulas, assistam novamente, beleza? É muita coisa, mas acredito em você. Né? E se você fez todos os exercícios, acompanhou aí direitinho, fez as anotações, você vai entender todo o conteúdo, beleza? Um grande abraço, bons estudos e não se esqueçam, juntos no caminho.